Hal é um garoto que costumava jogar futebol, mas desistiu após más experiências no passado. Um dia, ele participa de um jogo de caça a monstros, mas acaba se lembrando de uma partida de futebol em que foi culpado por perder um gol. Essa lembrança o distrai, fazendo com que seu time perca, e ele é acusado de ser o responsável. No dia seguinte, Hal vai assistir a uma partida de futebol. Ao ver o time perdedor, lembra-se de suas dificuldades e de como os derrotados são tratados, com desprezo enquanto os vencedores recebem todos os elogios. Mesmo assim, ele sorri para os jogadores, o que os irrita. Kazama e outros 2 jogadores acham que Hal entende de futebol, mas ele nega, dizendo não ter interesse pelo esporte. Irritado com a atitude de Hal, Kazama o desafia a chutar a bola. Hal se enfurece, manda ele nunca mais falar de futebol e vai embora. Ele passa mal, vomita e desmaia por causa do estresse emocional, sem perceber que estava sendo observado por alguém misterioso. Mais tarde, em casa, Hal relembra memórias dolorosas do passado. Sua mãe o repreende, dizendo para parar de jogar videogame o dia todo e se exercitar. Mesmo durante o jantar, ele se sente atormentado por seus fracassos. No dia seguinte, na escola, Hal tenta conversar com Kazama para se entenderem, mas são interrompidos por Sahara, que avisa que o time de Nada High se recusou a treinar com eles, desrespeitando o time de Kagawa High. Hal debocha do clube e sugere que eles desistam. Kazama defende Kagawa High, dizendo que já foi um time poderoso, finalista nacional e campeão. Ele desafia Hal para uma disputa de pênaltis, e Hal aceita a contragosto. Durante a partida, Hal surpreende a todos com sua habilidade. Kazama achava que ele era apenas um amador, mas seus chutes poderosos e precisos provam o contrário. Kazama não consegue defender nenhum chute, e Hal vence. Impressionados, todos o convidam para entrar no time. O homem misterioso que o observava se revela. É Kamiya, ex-capitão do time de Kagawa. Kamiya conhece o passado de Hal no futebol e pergunta por que ele desistiu. Hal demonstra desinteresse e Kamiya manda ele ir embora, dizendo que o futebol não precisa de quem o odeia. Kamiya revela que é o novo técnico e que vai recuperar o time para um torneio próximo. Ele critica Hal por desperdiçar seu talento e se tratar como lixo. De repente, o time de Nada High aparece, a pedido de Kamiya. Tori encontra um velho amigo, Kokubo, ex-companheiro do ensino fundamental e agora jogador famoso na Inglaterra. Kokubo elogia o talento de Hal, dizendo que foi inspirado por ele a seguir no futebol, e acredita que Hal pode ajudar Kagawa a brilhar novamente. O técnico de Nada High também está animado para enfrentar Kagawa por causa de Kamiya e Hal. No Mil, entanto, Hal fica abalado, culpando Kokubo pelo motivo de ter largado o futebol. Decidido a enfrentar seu passado, Hal aceita jogar. A partida começa e Kagawa assume o controle. Subaru passa para Kazama, que toca para Hal. Mesmo sem jogar há 2 anos, Hal se vê de volta ao campo, mas as memórias do passado o distraem. Seus chutes perdem precisão e o goleiro de Nada High defende com facilidade. Kokubo garante que, se Hal estivesse focado, seus chutes seriam imparáveis. Apesar do domínio de bola, Kagawa não consegue marcar. Super Uruga percebe algo estranho e suspeita que Nada está armando uma armadilha. De repente, Nada contra-ataca e marca o primeiro gol. No intervalo, o placar já está 6-0 para Nada. Kazama fica furioso com o time por desonrar o legado de Kagawa, mas Kamiya o aconselha a focar no presente e diz a Hal para observar todo o campo, não apenas a bola. No segundo tempo, Hal segue o conselho de Kamiya e começa a se entrosar melhor com seus companheiros de equipe. Apesar de seus esforços, o time não consegue quebrar a forte defesa de Nada. Enquanto isso, Kokubo entra em campo vestindo a lendária camisa 10, animado para jogar contra Hal. Kokubo rouba a bola com uma velocidade impressionante, mas Kazama consegue interceptá-lo. Kokubo então arrisca um chute de longa distância e marca com facilidade. A partida continua com Kokubo grudado em Hal, determinado a fazê-lo lembrar da amizade que tinham. Kokubo até passa a bola para Hal, mas ele o ignora. Kokubo fica magoado pois eles tinham prometido jogar futebol juntos.
Após Kokubo partir para a Inglaterra, Hal perdeu a paixão pelo esporte, e agora Kokubo sente que o vínculo deles desapareceu. Frustrado, Kokubo dribla os 11 jogadores de Kagawa e marca outro gol, mostrando sua habilidade inigualável. Ele declara que não quer mais ver Hal e chama o time de Kagawa de lixo antes de sair. Após a derrota, Kamiya pede para o time refletir sobre o péssimo desempenho e anuncia treinos de manhã cedo, avisando que quem não estiver disposto a se esforçar deve abandonar o futebol. No dia seguinte, Hal surpreende sua mãe ao vestir o uniforme de futebol e ir treinar. Ela lhe entrega um presente de aniversário atrasado do pai, um par de chuteiras. Hal leva o presente a Namioka para agradecer antes de ir ao campo. Lá, o Muintuapi, técnico Kamiya, anuncia a escalação titular com base no desempenho do último jogo. Para surpresa de todos, Hal é escolhido como atacante, mesmo sem ter se juntado oficialmente ao time. Kamiya declara que se o time não vencer uma partida em um mês, o clube de Kagawa será desfeito. A escalação ainda é temporária e pode mudar. Kamiya passa tarefas básicas, como limpeza e manutenção dos equipamentos, e proíbe que os jogadores toquem na bola durante 2 semanas de treino. Sahara, frustrado por ter ficado de fora da escalação, questiona por que Hal foi escolhido. Kazama, ainda irritado, acusa Hal de ter sido selecionado apenas por causa de sua conexão com Kokubo. Isso deixa Hal com raiva, mas ele continua treinando, mesmo com dificuldade para acompanhar o ritmo devido ao tempo afastado do futebol. Com o tempo, Kazama começa a demonstrar sinais de compreensão, chegando a dividir um sorvete com Hal e elogiando seus chutes potentes. Hal, porém, se sente dividido e tenta jogar fora suas chuteiras, mas não consegue. 2 semanas depois, começa o jogo-treino. O time é dividido em 2 grupos, e Hal precisa provar seu valor. Logo de início, seu time sofre. Hal perde a bola, sofre um gol e é culpado por todos, sentindo-se deslocado. Kazama o confronta, perguntando por que ele está em campo se não se importa com futebol. Motivado por essas palavras, Hal volta a se concentrar, trabalhando duro para roubar a bola e criar oportunidades para seus companheiros. Em uma disputa acirrada, Hal leva uma bolada no estômago, mas se recusa a parar de jogar. Determinado, ele pressiona o time adversário e atrapalha suas jogadas, permitindo que seus companheiros marquem gols. Conforme Hal ganha confiança, sua relação com Kazama melhora. Durante a partida, a determinação de Hal se destaca. Ele corre em direção ao gol com tanta intensidade que o goleiro adversário, Amagi, percebe que Hal realmente merece estar na escalação titular. Apesar dos esforços de Hal, os jogadores veteranos decidem abandonar o time, acreditando que o clube está condenado. Kazama continua irritado, mas ele e Hal chegam a um entendimento. Precisam dar tudo de si e trabalhar juntos para salvar o time. A partir desse momento, o objetivo deles fica claro. Só a vitória pode salvar o clube. O time de futebol contava com apenas 10 membros, incluindo a gerente. 2 escolas, North Kagawa e East Fueta, aceitaram jogar partidas amistosas. Contra eles, principalmente porque o técnico Kamiya estava envolvido. Kagawa não vencia torneios havia 5 anos, mas Kamiya afirmou firmemente que, se perdessem ambos os jogos, o clube seria encerrado. O primeiro confronto contra North Kagawa seria em 2 dias, e o de East Fueta estava marcado para o fim de semana seguinte. Os jogadores acreditavam que Kamiya já tinha planos de acabar com o time. No entanto, Subaru e Kazama não pensavam assim. Kamiya apresentou um plano de treinamento focado em aprimorar as habilidades individuais. Ele enfatizou que os jogadores deveriam viver com a bola 24 horas por dia, 7 dias por semana, significando comer, dormir e treinar sempre com a bola. Embora céticos, os membros começaram a seguir essa rotina. Amagi tentou convencer os veteranos a voltar, mas eles se recusaram. Sahara e Sonoda, também frustrados, abandonaram o time depois de verem seus cronogramas de treino individual. Mesmo com jogadores limitados, Kamiya treinou os que ficaram em estratégias defensivas e contra-ataques. Kazama ficou irritado quando Hal decidiu passar a bola em vez de finalizar. No dia do jogo contra North Kagawa, os principais jogadores adversários estavam lesionados, dando a Kagawa uma chance.
Kamiya nomeou Amagi como capitão, mas ele hesitou, achando que não era capaz. Kamiya o encorajou, reconhecendo sua dedicação. Durante a partida, Kagawa atacou, mas teve dificuldade para marcar gols. A decisão de Hao de passar a bola em vez de chutar irritou seus colegas. North Kagawa acabou vencendo por 7-0, deixando Kagawa com uma última chance. Após a partida, Hao e Kazama discutiram. Kazama culpou Hao por sua hesitação em finalizar, o que abalou a moral da equipe. Determinado a salvar o clube, Kazama implorou aos veteranos para voltarem, chegando a se ajoelhar diante deles. Hao pediu desculpas e se ofereceu para deixar o time se isso ajudasse, mas mesmo assim, os veteranos recusaram. Mais tarde, Kazama explicou a Hao sua verdadeira motivação para salvar o clube. Anos atrás, o pai de Kazama, o capitão Kikawa, foi responsabilizado pela decadência do time. Kazama queria restaurar a glória da equipe para honrar seu pai. Ao perceber a determinação de Kazama, Hao decidiu parar de fugir de sua responsabilidade e ajudar o time a vencer. Infelizmente, East Fueta desistiu do jogo contra Kagawa e escolheu enfrentar Nada High, o que parecia decretar o fim do clube. Naquela noite, Kamiya confrontou Sahara e Sonoda sobre suas escolhas. Ele os lembrou de que seus talentos eram valiosos e os incentivou a pensar além de seus sentimentos pessoais, pelo bem dos companheiros. Na manhã seguinte, Kamiya anunciou que havia conseguido marcar uma nova partida contra o time de Kazuhiro Hamamatsu, atual campeão nacional, dando a Kagawa uma última chance de provar seu valor. Hamamatsu sabia das dificuldades de Kagawa, mas decidiu jogar com o time titular completo, com 11 jogadores, determinado a esmagá-los. O técnico Kamiya disse ao time de Kagawa que precisariam triplicar seus esforços se quisessem vencer. O time de Hamamatsu, conhecido por sua força, entrou em campo focado. Assim que a partida começou, Kagawa tentou atacar, mas foi fortemente pressionado, com marcação intensa em todos os jogadores. Kazama tentou avançar sozinho, mas falhou. Ele e Hao discutiram sobre passar ou chutar durante a partida. Hao encontrou uma oportunidade e tentou um chute forte, mas errou, levando a mais discussões e falta de coordenação entre eles. Enquanto isso, o time de Hamamatsu reforçou a defesa, colocando até 3 jogadores para marcar Hao. Apesar dos esforços, Hamamatsu abriu o placar usando a tática tiki-taka, uma estratégia de passes rápidos herdada de seu pai. Kagawa teve dificuldades para conter essa estratégia. Observando tudo, Sahara e Sonoda deram conselhos aos novatos, ensinando-os a olhar além da bola e prestar atenção aos jogadores ao redor. Seguindo esse conselho, a equipe conseguiu bloquear algumas jogadas do adversário. Durante uma pausa, Hao pediu para Sahara e Sonoda entrarem em campo. Amagi também implorou pela volta deles, emocionando todos. Eventualmente, eles concordaram e vestiram o uniforme, prontos para lutar ao lado do time. Quando a partida recomeçou, Kagawa utilizou marcação homem a homem, conforme instruído por Kamiya. Hamamatsu acreditava que o time de Kagawa se cansaria devido ao desgaste de jogar com menos jogadores antes, mas sua resistência surpreendeu. Subaru conseguiu roubar a bola com sucesso, e o time passou a se coordenar melhor. Kazama e Hao começaram a trabalhar juntos, com Kazama fazendo um passe curvado inteligente para Hao, que marcou o primeiro gol de Kagawa. O placar agora estava 2-1, com apenas alguns minutos restantes. Nos momentos finais, Hao tentou mais um chute, mas a bola bateu no travessão. Kazama e Hao foram juntos para o rebote de cabeça, e a bola cruzou a linha do gol exatamente quando o apito final soou. A partida terminou empatada em 2-2. Embora não tenham vencido, eles se sentiram orgulhosos do desempenho. Hamamatsu elogiou Kagawa pela luta corajosa e admitiu que seu time poderia ter perdido se Kagawa tivesse jogado assim desde o início. Kamiya lembrou o time de manter a cabeça erguida e se preparar para futuros desafios. O clube não seria mais dissolvido, e todos se sentiram motivados a seguir em frente. Embora este tenha sido apenas o segundo time de Hamamatsu, Kamiya acreditava que seus jogadores haviam ficado mais fortes e tinham potencial para conquistar o campeonato nacional juntos. No dia seguinte, a turma de Hao recebeu um aluno de intercâmbio de curto prazo vindo da Itália, Andrea Antônio. Antônio era hiperativo e surpreendeu a todos ao esquecer de usar o uniforme. Durante o almoço, elogiou a massa japonesa e, com sua intuição italiana, percebeu que Hao jogava futebol. Mais tarde, Antônio foi apresentado ao técnico Kamiya, que ficou chocado ao reconhecê-lo do passado.
passado, quando havia ensinado futebol a ele na Itália. Durante um treino, todos ficaram impressionados com as pernas musculosas e cheias de cicatrizes de Antônio. Em um jogo-treino, ele analisou a partida com precisão. Quando um colega de time se machucou, Antônio entrou em campo e surpreendeu a todos, driblando em direção ao gol e ignorando os pedidos dos companheiros. Ele perdeu a bola, mas depois marcou de longe com um chute poderoso. No entanto, Antônio jogava de forma imprudente, cometendo faltas e irritando seus colegas. Aue e Kazama tentaram igualar suas jogadas, mas não conseguiram. Após o treino, Antônio continuou praticando sozinho, enquanto os outros se perguntavam por que ele havia se juntado ao clube. Kazama suspeitava que ele sabia algo sobre a aposentadoria precoce de Kamiya como jogador. Durante a semana, Antônio continuou usando truques sujos nos treinos, frustrando o time. Uma noite, Kamiya visitou o campo e encontrou Antônio e os jogadores lá. Antônio revelou que tinha um motivo para ter vindo ao Japão por causa do futebol. Ele e Kamiya conversaram sobre o passado. Antônio admitiu que seu estilo de jogo havia mudado depois de seguir o conselho de Kamiya para jogar de forma mais agressiva, como seu irmão, Sérgio. Sérgio sofreu uma lesão irreversível jogando futebol, e Antônio acreditava que Kamiya se sentia culpado por tê-los incentivado. Antônio explicou que a mudança da família para a Itália se devia ao trabalho do pai, e não ao conselho de Kamiya. Ambos os irmãos se arrependeram de ter partido sem se despedir, e Antônio foi ao Japão para se desculpar pelo que aconteceu. Sérgio agora estudava para se tornar técnico, inspirado pelo sonho que Kamiya havia despertado neles. Antônio não queria que Kamiya desistisse de treinar. Enquanto conversavam, Antônio chutou uma bola em direção ao grupo de Hall, iniciando uma partida amistosa em que Kamiya jogou ao lado de seus alunos contra Antônio. Antônio elogiou as habilidades do time e os incentivou a sonhar mais alto, revelando que fazia parte da seleção italiana de futebol. Ele prometeu esperar por eles no campeonato mundial, acreditando que Kamiya poderia treiná-los para chegar a esse nível. A visita de Antônio se tornou um ponto de virada para o time, motivando-os a ficarem mais fortes sob a orientação de Kamiya, unidos por um sonho em comum: competir no cenário mundial. No fim de semana, o técnico Kamiya organizou um acampamento de treinamento de 3 dias e 2 noites na escola para preparar a equipe para sua primeira partida no torneio classificatório contra Hamano-High. O time ficou surpreso com o acampamento e descobriu que dormiria no ginásio. Determinados a vencer sua estreia, eles definiram suas metas e começaram treinos intensos. O primeiro exercício foi uma prática de 3 contra 2, que precisava ser reiniciada sempre que falhassem. Os jogadores se dedicaram ao máximo, mas Kazama teve dificuldades para marcar gols e se frustrou, acreditando que marcar não era algo que uma única pessoa pudesse fazer sozinha. Após um dia de treino, todos estavam exaustos. Naquela noite no ginásio, Kazama acordou de um sonho e notou que Hall não estava lá. Ele o encontrou praticando sozinho do lado de fora. Os dois conversaram, e Kazama se desculpou por sua impaciência. Subaru ouviu a conversa e ficou curioso. Kazama então perguntou a Hall por que ele havia desistido do futebol. Hall explicou que foi porque não conseguia chutar. Questionaram se o passe errado de Hall no passado havia sido apenas coincidência. No segundo dia, o treino começou mais intenso, e o time se esforçou bastante, mostrando melhorias em relação ao primeiro dia. Durante o almoço, eles criaram laços enquanto conversavam e comiam juntos, sentindo-se mais motivados do que nunca, já que nunca haviam provado o gosto da vitória. Naquela noite, os jogadores invadiram a piscina para se refrescar. Kamiya os encontrou lá e decidiu se juntar a eles, aproveitando o momento alegre e relembrando seus próprios dias como jogador. No último dia, Kamiya organizou um exercício em que toda a equipe deveria tentar impedir seu ataque. Ele driblou cada jogador, apontando suas fraquezas, e apesar dos esforços, ninguém conseguiu pará-lo até que Hall finalmente roubou a bola. No entanto, um passe errado para Hall permitiu que Kamiya recuperasse a bola e encerrasse o treino com um chute poderoso de longa distância que Amagi não conseguiu defender. Após o término do acampamento, o time recebeu seus uniformes, um momento que deixou todos felizes e emocionados. Hall foi presenteado com a camisa de número 10, um número importante para Kagawa, que estava vago havia anos. A equipe demonstrou confiança em Hall, acreditando que ele estava pronto para assumir a responsabilidade de vesti-la. O acampamento fortaleceu a união do time e aprimorou suas habilidades.
Eles saíram de lá mais fortes, unidos e prontos para o próximo jogo. O Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Médio da Prefeitura de Shizuoka começou com Kagawa High, enfrentando Hamano High. Os jogadores de Kagawa estavam nervosos, mas Kamiya os encorajou, dizendo que aquela poderia ser sua primeira vitória. Quando a partida começou, Kokubo apareceu para assistir. Em apenas 40 segundos, Hamano marcou um gol contra Subaru, que foi dominado por 3 adversários. Depois, 4 jogadores passaram a marcá-lo. Kazama passou a bola para Subaru, mas os adversários mudaram sua tática, marcando todos os outros jogadores de Kagawa. Isso deixou Subaru sem opções de passe, fazendo com que o time perdesse a bola novamente. Hamano continuou mudando de formação, atacando agressivamente com uma tática em triângulo. Amaji fez várias defesas, mas as estratégias dinâmicas de Hamano dificultaram qualquer reação de Kagawa. O primeiro tempo terminou com Kagawa perdendo por 1-0. Sahara lembrou a equipe de que não venceriam jogando individualmente. Precisavam de trabalho em equipe. Hao estava determinado a encontrar o líder adversário, aquele que comandava a equipe, para quebrar sua estratégia. O segundo tempo começou, e Hamano recuou para uma postura defensiva. Hao criou um plano para atrair o líder adversário, pedindo que Kazama atacasse pela direita com apoio de Subaru. Isso forçou o jogador número 6, o líder de Hamano, a sair da defesa. Hao coordenou seus companheiros para quebrar a cadeia de comando do adversário, conseguindo desestabilizar sua estratégia. Subaru passou a bola para Hao, que tentou um chute de perna esquerda, mas ela bateu no travessão. Hamano reagiu com seu líder liderando o ataque. Amaji foi vencido, mas Sonoda usou a mão para bloquear a bola, recebendo cartão vermelho e concedendo um pênalti a Hamano. Sonoda deixou o jogo, confiando o gol a Amaji. Hamano cobrou o pênalti, mas Amaji fez uma defesa incrível. Kagawa lançou um contra-ataque imediato, mesmo com um jogador a menos. Subaru acertou o travessão e Kazama cabeceou de volta. Subaru passou para Hao, que marcou o gol de empate. O jogo foi para os pênaltis. Sahara converteu a primeira cobrança e as próximas 3 cobranças de ambos os times também foram bem-sucedidas. No quinto chute de Hamano, Amaji defendeu. Hao foi o último a cobrar para Kagawa. Seu chute poderoso deixou o goleiro adversário sem reação, garantindo a vitória de Kagawa por 5-3 na disputa de pênaltis. A equipe comemorou a vitória suada, orgulhosa de sua determinação e trabalho em equipe para conquistar sua primeira vitória. Após a partida, Kishida, do jornal da escola, se aproximou de Hao para uma entrevista, mas ele recusou e sugeriu que entrevistasse Kazama. Kishida queria escrever sobre o time de futebol, destacando Kazama e Hao como a dupla principal, ressaltando suas contribuições para as vitórias recentes de Kagawa. Enquanto isso, Subaru sentiu-se com ciúmes por ter sido deixado de fora durante o almoço. Kazama e Subaru compartilharam como se tornaram amigos. Subaru uma vez devolveu a Kazama uma bola de futebol especial, que era um presente de seu pai, e isso fortaleceu a amizade entre eles. Kazama havia protegido Subaru de valentões e ensinado a ele a jogar futebol. Hao sugeriu fazer um documentário sobre a amizade deles, mas Kazama declarou que agora considerava Hao seu parceiro e pediu a Subaru que tirasse fotos deles durante os treinos. Kamiya introduziu uma nova estratégia em que Hao e Subaru formariam dupla, enquanto Kazama treinaria sozinho para melhorar suas habilidades individuais. Subaru se sentiu excluído e começou a ressentir Hao. Magoado, ele confidenciou-se com Kishida e insinuou algo que resultou em um artigo polêmico sobre o passado de Hao como gênio do futebol no ensino fundamental. O artigo retratou Hao negativamente, sugerindo que ele fingia falhar durante os jogos. Alguns colegas começaram a fofocar e duvidaram da dedicação de Hao ao Kagawa. Subaru confirmou a história e ainda acrescentou comentários maldosos, piorando a situação. Kamiya apoiou Hao, garantindo que era normal mudar e aconselhando-o a confiar na equipe. O torneio continuou, mas a tensão persistiu. Subaru ignorou os pedidos de passes de Hao, escolhendo jogar com Kazama. Quando o time marcou, os colegas sarcasticamente chamaram Hao de Milagre de Kagawa, o que fez Hao lembrar de memórias dolorosas. Kazama finalmente percebeu o conflito crescente e abordou Kishida para confrontá-lo sobre o artigo. Kishida revelou acidentalmente que alguém havia pedido que ele escrevesse o
texto e fugiu rapidamente. Mais tarde, Kazama e Hao encontraram Subaru na varanda. Kazama o confrontou, suspeitando de sua participação no artigo. Subaru admitiu ter pedido a Kishida que escrevesse o texto, alegando que queria expor Hao como egoísta. Ele acreditava que Hao estava usando o time para chamar atenção e acusou-o de substituir o antigo capitão, Cole. Subaru expressou amargura por ter sido deixado de lado, sentindo que ele e Kazama eram apenas substitutos. Kazama ficou chocado com a visão de Subaru e declarou que não jogaria mais futebol com ele. Conforme a discussão escalava, Hao tentou intervir, dizendo que desistiria do time. A cena terminou com tensão e incerteza sobre o futuro da equipe. No dia seguinte, Hao apresentou sua renúncia ao clube de futebol, agradecendo a Kamiya por ser seu técnico. Ele faltou à aula e Kazama se recusou a falar com Subaru. Os membros do time ficaram sabendo da saída de Hao pouco antes das semifinais. O próximo adversário, East Higashi, era conhecido por ser forte. Kamiya decidiu planejar a partida com apenas 10 jogadores, enquanto Hao refletia sobre os momentos felizes juntos e se perguntava se tudo havia sido uma mentira. Kagawa treinou sem Hao e Kazama continuou ignorando Subaru. Naquela noite, Kamiya compartilhou as dificuldades da equipe com Heran Matsu, acreditando que os jovens precisavam resolver seus próprios problemas. Durante o almoço do dia seguinte, Subaru tentou se aproximar de Kazama, mas seu medo de pedir desculpas devido a traumas passados o impediu. A equipe acreditava que a saída de Hao havia sido causada por Subaru, já que o artigo revelava tudo. Kazama pediu desculpas à equipe e prometeu resolver a situação com Hao. Sonoda também apoiou, dando a Kazama e Subaru a chance de consertar as coisas. Kazama levou Subaru ao campo de futebol, apesar da chuva intensa, e eles jogaram uma partida para lidar com suas emoções. Embora Kazama não conseguisse perdoar Subaru, ele não sabia como lidar com a situação. Durante o jogo, Subaru admitiu que intencionalmente segurava suas habilidades, temendo que Kazama não gostasse dele se ele se destacasse. Subaru revelou que sua razão para jogar futebol era estar perto de Kazama. Ao ouvir isso, Kazama declarou que não precisava que Subaru jogasse por ele e que queria que ambos fossem felizes e confiantes em si mesmos. Ele prometeu a Subaru que permaneceriam amigos, independentemente do futebol. Subaru finalmente se emocionou e pediu desculpas a Kazama, dizendo que também pediria desculpas a Hao Kishida, que testemunhou a cena. Percebeu que seu artigo havia afastado Hao e decidiu tomar alguma atitude. Subaru visitou a casa de Hao naquela noite para se desculpar, mas não obteve resposta e decidiu esperar até de manhã, mas ainda não conseguiu encontrá-lo. Subaru contou a Kazama, que deduziu que Hao não estava em casa. Eles concordaram em focar na próxima partida. Enquanto isso, Hao treinava sozinho e encontrou uma pessoa misteriosa com habilidades impressionantes no futebol. Um garoto misterioso elogiou Hao por seus reflexos rápidos e pernas fortes, incentivando-o a tentar chutar a bola com o pé esquerdo, mesmo que Hao se sentisse mais confortável usando o direito. Com as semifinais se aproximando, o time enfrentava um grande desafio. Seus adversários, East Fueta, tinham um atacante poderoso, Kooka, que era o artilheiro da equipe. Kamiya motivou o time, pedindo que jogassem os primeiros 5 minutos como se fosse sua última chance. A partida começou e a formação ofensiva do Kagawa foi colocada em prática, mas o time teve dificuldades. O garoto misterioso aconselhou Hao a confiar em seus companheiros e imaginar que os passes viriam até ele. Hao praticou e conseguiu chutar a bola com o pé esquerdo. O jogo estava intenso, mas os adversários de Fueta lançaram um contra-ataque e marcaram o primeiro gol. Os movimentos de Subaru pareciam desconectados e a conexão do Kagawa não fluía. Bem, Fueta marcou outro gol, deixando o placar em 2-0. No final do primeiro tempo, Amadi estava frustrado, mas Koda o lembrou de manter a calma como capitão. Durante o intervalo, Subaru reuniu coragem para se desculpar com Hao por suas ações anteriores. Hao aceitou as desculpas e também pediu desculpas por ter deixado o time. Ele pediu a Kamiya para deixá-lo retornar ao jogo, e os membros do time pediram alegremente que Kamiya aceitasse Hao de volta. Kamiya sorriu e revelou que Hao nunca havia oficialmente deixado o time, então ele ainda fazia parte da equipe. O time ficou animado com o retorno de Hao e Kamiya anunciou que mudariam a tática para o segundo tempo. Kagawa voltou forte na segunda metade. Uma série de passes rápidos levou
obrigou Subaru a marcar, reduzindo a diferença para 2-1. O jogo virou a favor do Kagawa, que continuou a controlar a partida. Coast, do Fueta, tentou bloquear um cabeceio de Kazama, resultando em empate no placar. Kagawa continuou pressionando com outro chute que bateu de volta. Coast recuou para proteger a área do pênalti, e Hall fez um chute que acertou o poste. Subaru rapidamente passou a bola para Hall, que previu com precisão a posição da bola e marcou o gol da vitória. O placar final foi 3-2, e Kagawa avançou para a final. O time comemorou a vitória, e Kamiya mencionou que Hall havia encontrado alguém que conhecia, um ex-membro do Kagawa. Na final, Hall enfrentaria seu amigo próximo alguns dias depois. A partida restante da semifinal, entre Nada High School e Shizuoka Academy, aconteceu em seguida. Shizuoka teve dificuldades, pois não conseguiu impedir que CBO marcasse. Nada High dominou o jogo e venceu por 6-0. Hall percebeu que CBO havia mudado. Ele não tinha mais a mesma atitude de antes. O time do Kagawa começou a analisar cuidadosamente seus adversários. Kokubo não havia marcado nenhum gol durante o torneio, e os jogadores da Nada High, como Matsukata e Hattori, também eram muito habilidosos. Eles decidiram que, se pudessem controlar CBO, conseguiriam gerenciar o jogo mais facilmente. Kamiya lembrou de uma partida de treino anterior, em que Kokubo havia vencido facilmente todos os jogadores e marcado gols. Ele pediu ao Kagawa para marcar Kokubo de perto para evitar que ele pontuasse. Durante os treinos, Subaru trabalhou duro para melhorar a precisão dos passes para alcançar Hall. Depois de muitas tentativas e falhas, eles finalmente conseguiram. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.